E aí, galera, vamos para mais um vídeo? Já se inscreve aí no canal, comenta, deixa o joinha e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E hoje, luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Vamos lá, galera. É o seguinte, os Estados Unidos, assim como o Brasil, foi um país onde vigorou um regime de escravatura, certo? Então a gente teve aí as plantations no sul dos Estados Unidos. O que é plantation? Plantations são latifúndios, ou seja, enormes fazendas que utilizavam a mão de obra escrava. A gente pode chamar de tem plantation nos dias de hoje, mas não utiliza mão de obra escrava. Ou não, né, semi-escrava, porque a gente ainda tem nas áreas rurais pessoas trabalhando a preços ridículos, que praticamente a gente pode considerar uma semi-escravidão. Mas, basicamente, o plantation é uma monocultura para exportação. Então, no sul dos Estados Unidos, nós possuíamos diversas cidades. Acabei de fazer um vídeo sobre cidade e município, eu estou confundindo a bola. A gente tem diversas fazendas onde era plantado um único tipo de produto, uma monocultura, que era para vender, exportar para outro lugar. E isso acontecia no sul dos Estados Unidos. Quando a gente fala, tem um vídeo que a gente vai falar, que a gente falou sobre o continente americano, e a gente também falou sobre o tipo de colonização. Então a gente fala de colônia de exploração, colônia de povoamento. E a gente acaba falando que um dos motivos, não é o motivo total, né, mas um dos motivos pelo qual os Estados Unidos acaba se tornando um país desenvolvido, mesmo também tendo sido colônia, e no caso do Canadá também, que é considerado os dois únicos países desenvolvidos e mega industrializados do continente americano, pelo fato de terem sido colônia de povoamento, onde o pessoal veio se estabelecer numa nova pátria, em médias e pequenas propriedades policultoras, ou seja, plantavam vários tipos de produtos porque era para o próprio consumo. E a colônia de exploração, que era essa monocultura para exportação. Sendo que os Estados Unidos, o norte dele foi colônia de povoamento, o sul foi colônia de exploração. Você vê lá, por exemplo, o filme Django Livre, onde tem a fazenda gigantesca de algodão daquele personagem que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. E naquela fazenda, nesse mesmo filme, a gente encontra quais são os trabalhadores, os negros, que foram trazidos da África como escravos, foram escravizados para trabalharem nas fazendas, assim como aconteceu no território brasileiro. No caso dos Estados Unidos, chegou um momento em que houve um pedido para a abolição da escravatura e também um processo de industrialização do país. Esse processo de industrialização do país e a abolição da escravatura era liderada pelo presidente Abraham Lincoln. Só que o sul dos Estados Unidos, escravocrata, rural, não queria por fim a escravatura. E pensaram até mesmo em se tornarem um país independente do restante do norte. O norte não foi muito com a cara disso e houve o que a gente conhece como a Guerra de Secessão, guerra de separação entre o norte e o sul dos Estados Unidos, onde o norte venceu e pôs fim à escravatura. Muitos negros receberam terras e a escravatura acabou, porém, todavia, entretanto, mas, contudo, o preconceito e o ódio, principalmente da galera do Sul, não chegou ao fim. E aí a gente teve a promoção de diversas leis segregacionistas, separatistas, leis que em alguns livros você vai conhecer como leis Jim Crow. Jim Crow é um personagem interpretado por um branco dentro do teatro que queria fazer humor se pintando de negro, fazendo aquilo que hoje nós chamamos de blackface, pintando a boca de rosa para exagerar todos os tipos de feições do biotipo do negro para zombar e fazer com que a plateia, obviamente, viesse a rir. O personagem é o Jim Crow, por isso as leis segregacionistas passaram a ser chamadas, também a gente conhece como leis Jim Crow, onde a gente tinha banheiro para negro, banheiro para branco, onde nós tínhamos, por exemplo,
biblioteca para negro, biblioteca para branco, escola para negro, escola para branco. As coisas foram mudando conforme o tempo foi passando devido à luta pelos direitos civis do povo negro nos Estados Unidos. Nós tivemos diversos movimentos que lutaram para que essas leis fossem abolidas. E a gente tem diversas personalidades que estão dessa luta, que fazem parte da história norte-americana. E os dois ícones de maior peso nessa história de luta pelos movimentos civis lutaram, têm a sua parcela de responsabilidade quanto às vitórias que o povo negro obteve em relação a direitos nos Estados Unidos, só que tinham pensamentos diferentes, que é o Martin Luther King e o Malcolm X. Eu escrevi aqui, ó, no meu caderno, que é o meu mini roteirozinho para mim não esquecer. Então, nessa luta aí a gente teve, a partir de 1950, com o ápice lá em 1960, a gente teve, como eu disse, o Martin Luther King, que criou lá no Alabama a Conferência de Liberdade Cristã do Sul. O Martin Luther King era pastor evangélico e tem acho que o mais memorável dele é um discurso que é I Have a Dream, eu tenho um sonho, você pode buscar esse maravilhoso, onde ele aponta justamente a revolução pacífica, onde ele imagina um mundo onde negros, brancos, indígenas, não importa a sua cor, não importa o seu credo, estarão de mãos dadas em conjunto para a promoção de um mundo melhor, um mundo mais digno, um mundo onde todos se respeitem como iguais. Martin Luther King, maravilhoso. Em contrapartida, outro maravilhoso, nós temos Malcolm X. Nascido, na verdade, Malcolm Little. O X que ele coloca no nome para qual ele ficou conhecido, que depois ele troca o nome dele para, acho que é Muhammad al-Shabazz, porque ele faz parte do grupo islâmico que luta de maneira mais agressiva pelos direitos civis dos negros. Ele tinha até a ideia de criação de um Estado separado do restante dos Estados Unidos, Estado que eu digo com letra maiúscula, a forma como a sociedade se organiza politicamente, para a população negra. Uma das frases épicas dele era olho por olho, dente por dente, cabeça por cabeça, vida por vida. Ele ia lá, se um branco matou um negro, a gente não vai matar um branco assim a bobeira, não. A gente vai estar só se defendendo. A gente está fazendo justiça. E, olha só, é justiça. Agradeçam por não ser vingança. E ele fala isso relembrando o tempo de escravatura e a falta de direitos civis que o negro ainda possuía no território norte-americano. O X, como eu estava falando, é tipo matemática. Quando você está em matemática, você tem, tipo, vou encontrar o valor de X. Ao encontrar esse valor de X, ele é uma incógnita. Então eu não sei ainda o valor de X. O X do Malcolm era justamente porque ele tinha um nome do qual era um nome branco. Como assim um nome branco? Historicamente, os escravizados de uma família branca recebiam o sobrenome dessa família branca. E aí, no caso, os negros eles perdiam a identidade real do que eles são, qual família eram do continente africano. Por eu não saber essa identidade, ele coloca o X, o X, Malcolm X. Acho que até o professor Xavier dos X-Men e o Magneto, eles meio que são as representações do Martin Luther King, dessa ideia de existência pacífica entre, no caso do Xavier, humanos e mutantes, aqui no caso do Martin Luther King, de todos os povos, e o Magneto, mais radical, igual o Malcolm X, que o Magneto funda, né, Genosha, tem o asteroide M nas histórias, que ele vai fazer uma comunidade só para mutantes. Então, eles meio que são colocados
Até porque a X-Men é uma representação da luta pelos direitos civis de todas as minorias. Porque em 1950, 1960, não era só os negros que estavam brigando por maiores direitos. Gays, o movimento hippie, também estavam nessa luta aí para melhoria da qualidade de vida dessa população, que não tinha tantos direitos quanto, no caso, os brancos norte-americanos. Tanto Martin Luther King quanto Malcolm X morreram assassinados a tiros. Viraram mártir. Além deles, muito conhecido também, nós temos o movimento Black Power, Black's Beautiful, onde a gente tinha esse movimento mostrando quão não se envergonhem por ser negro. Aquele que zomba do teu cabelo, que fala que teu cabelo é ruim, teu cabelo é maravilhoso, teu cabelo é lindo. E aí, é aquele movimento onde as mulheres pararam de alisar os cabelos e deixaram seus blacks crescerem, usavam tranças, usavam todos os aparatos enquanto negro africano, valorizando a beleza natural que eles possuíam e não tentando alisar os cabelos e tentar parecer com a estética de beleza que era parâmetro, que era uma estética de beleza do branco norte-americano. E a gente tem, famosíssimo, o movimento dos Panteras Negras, que era basicamente um grupo militar, militar é exagero, mas era um grupo armado, uma frente armada que eles faziam uma guerrilha urbana para, se aproveitando das leis em relação ao porte de armas, por exemplo, de determinados estados dos Estados Unidos, para evitar as ações policiais agressivas ao negro nos Estados Unidos. Conforme a gente viu hoje em dia ali as manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos devido ao assassinato de George Floyd por um policial branco que botou o joelho no pescoço dele, sufocou ele até a morte, sendo acusado de ter passado uma nota de $20 falsa dentro de um estabelecimento. Ele provavelmente não passou essa nota e mesmo assim foi agredido daquela forma grotesca que gerou essas grandes manifestações. Provavelmente, se tivéssemos assim, tipo, o grupo de Panteras Negras da época, ali naquele momento, eles sairiam do carro armados e tentariam impedir que aquela coisa que estava acontecendo ali acontecesse. Uma outra coisa que eu pulei, que eu vi aqui rapidinho, que era não ter falado lá em cima, o fim da Guerra de Secessão, ele criou, na verdade, Nathan Bedford, ele é o responsável pela criação de grupos que eram a favor da manutenção da escravatura no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele criou a Ku Klux Klan, que é um movimento que mistura religião cristã e, na verdade, é um grupo paramilitar, né? Eles são um grupo paramilitar que mistura esse paramilitarismo com essa ideia de religião, produzindo fanáticos, onde eles, depois de um tempo, passaram a ter aqueles capuzes que eles colocavam, os símbolos deles, né? Aquele capuz tipo um fantasma e as cruzes que eram queimadas para tentar afugentar os negros. Tem uma canção que é Coisas Estranhas, eu não lembro, Stranger Things, não é a série não, é uma canção assim que falava sobre frutos estranhos, Stranger Fruits, um negócio assim, que falava de estranhos frutos que amanheciam em determinadas árvores, referindo-se a negros que amanheciam enforcados pela Ku Klux Klan para tentar afugentar a população negra que reside no bairro onde estava acontecendo aquela coisa horrorosa. Então, mas voltando às Panteras Negras, então, como eu estava falando, era um grupo de guerrilha militar comunista, com ideias comunistas, né, que lutou bastante pela luta dos direitos civis dos Estados Unidos e foi colocado como alta periculosidade nos Estados Unidos pelo FBI. O Stan Lee, ele diz que não, mas o personagem Pantera Negra, que é o primeiro super-herói, não herói com poderes, é o super-herói negro que a gente tem nos quadrinhos. É o Pantera Negra mesmo. Lá em 1960 ele foi criado, na mesma época que surge o movimento dos Panteras Negras. Então ele fala que não tem nada a ver, mas o primeiro herói negro aí
o Pantera Negra de Wakanda para sempre foi criado aí nesse momento como o primeiro super-herói negro dos Estados Unidos, mostrando aí que a Marvel já buscava representatividade desde muito tempo atrás, principalmente no ápice da luta pelos movimentos civis nos Estados Unidos. E a gente encerra aqui, o vídeo já ficou maior do que eu queria, 15 minutos. Quando eu vi que estava chegando a 10, eu pensei, vou encerrar com 10. Lógico, ficou faltando muita coisa aí para a gente estar comentando, o assunto é bastante extenso, mas acredito que foi uma ótima introdução e que vai nortear sua busca por mais informações. Mas teremos novos vídeos aqui. Então não deixe de se inscrever no canal e de continuar o nosso bate-papo lá no grupo de Geografia em Foco, Professor Leandro, e na minha página do Instagram, Leandro180303. Até a próxima.